Antes de mais nada, quero deixar bem clara a minha opinião sobre Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, filme dirigido por Mark Sheckman, protagonizado pelo Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Emma Moss Baccarat, Joseph Quinn, enfim, toda aquela galera. Eu gostei de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Ponto. É um bom filme. Ponto. Não reinventa a roda da Marvel de jeito nenhum, porque é um filme da Marvel Studios. É o filme padrão da Marvel Studios. E talvez seja esse o ponto que esteja incomodando algumas pessoas. Quero produzir esse conteúdo primeiro para comentar sobre o filme. Vou tentar ser o mais, como que eu vou dizer, o mais livre de spoilers possível. Fiquem tranquilos, eu não vou antecipar as partes mais importantes da trama. E depois eu quero produzir um conteúdo comentando a treta, que não é treta, entre o Pablo Peixoto do Quatro Coisas com a Isabela Boscov, e não é treta porque a Isabela Boscov não respondeu, mas falando do maior problema desse filme, que é o Galactus. Mas eu não vou falar do Galactus aqui. Eu vou falar do Galactus amanhã. Bom, o que tem de bom em Quarteto Fantástico Primeiros Passos? Primeiro, o design de produção. Esse é um filme que a estética é realmente chamativa, ele te coloca no mundo retrofuturista dos anos 60, é tudo muito bonito, tudo muito vistoso, é um filme que enche os olhos literalmente. Não estranhe se esse filme for indicado ao Oscar no ano que vem por conta do design de produção. A trilha sonora também é excelente, no caso a trilha incidental, os temas incidentais do filme que colocam você dentro dessa atmosfera. E a trama desse filme, como eu disse que é um filme padrão da Marvel, é uma trama linear. Eu não vou dizer que é rasa, mas é uma condução tanto quanto... são poucos os plot twists que o filme entrega, e é óbvio que a gente sabe que no final vai ter algum tipo de solução para o problema que é apresentado. E assim, o que me incomoda um pouco nesse filme em específico é que o problema foi simplesmente jogado, entre aspas, do nada. Porque, aparentemente, as coisas acontecem no total aleatório. Porque quando é que o vilão vai descobrir que vai nascer uma criança superpoderosa naquele planeta pequeno chamado Terra? Quando que isso vai acontecer? Quais são as chances? Mas é mais ou menos isso o que acontece. E eu não estou dando spoiler do filme, porque é algo que a própria Marvel Studios fez em colocar o Franklin nos materiais promocionais, nos trailers. Então o garoto aparece, a gente sabe que o garoto existe e quem lê quadrinhos sabe por que a existência dele dentro deste universo. Funciona muito bem o elenco, a sinergia entre os envolvidos, entre os quatro protagonistas, funciona muito bem. Para quem estava preocupado que o Pedro Pascal não faria um bom Reed Richards, pode esquecer. A Vanessa Kirby arrebenta como Sue Storm. A gente realmente se importa com as motivações dela e a gente cria uma empatia por aquele personagem. E talvez o desenvolvimento desses personagens, a evolução de alguns personagens deixa a desejar um pouco. Quem mais se desenvolve ao longo do filme é o Johnny Storm, que para mim foi uma grata surpresa. Ele deixa de ser o meio inútil, o cara que se acha gostosão, o meio fútil, por assim dizer, para ser um personagem que o cara que tem papel importante dentro do desenvolvimento daquela narrativa, que tem papel importante para a resolução do conflito, ou para pelo menos para contribuir para essa solução, apesar de que também acontece alguns desaparecimentos de personagens que são oportunos até mesmo para a história andar. O segundo ato desse filme ele não é arrastado, mas ele é o típico segundo ato que serve para ganhar tempo para o terceiro ato, para a conclusão, para a grande batalha que mais uma vez Nova York é destruída por uma ameaça em escala, como a gente bem sabe, tal e como aconteceu por diversas e diversas vezes. Às vezes eu penso que é mais ou menos o efeito que a gente viu em Superman, nesse novo do James Gunn, que Metrópolis normalizou o super-homem, normalizou todas as ameaças, e o próximo monstro que aparece na cidade, ninguém se importa. É um dia como outro qualquer. E mais ou menos a mesma coisa acontece como Nova York dentro do MCU.
mas isso não é um problema, isso faz parte do argumento narrativo do filme. A única coisa que me incomoda de verdade é gastar cartucho com Galactus dessa forma. Esse é um vilão que poderia chegar depois na MCU, mesmo que ele pertencesse em outro universo. Eu entendo que aqui tem um problema de que o Quarteto Fantástico não poderia ser utilizado antes. Sabe aquele lance da treta da Fox de comprar os direitos de utilização dos personagens da Fox? Muito em função dos X-Men, e a chegada dos mutantes no MCU foi adiada o máximo possível. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu com o Quarteto Fantástico. E aí a gente tem esse problema de ter esse filme do Galactus queimado, esse cartucho queimado, antes do que poderia ser. E eu já estou me antecipando um pouco ao vídeo que eu vou lançar amanhã, falando do problema específico do Galactus ser apresentado da forma como foi. Se o Galactus fosse apresentado num terceiro filme do Quarteto Fantástico, seria algo mais interessante. E dentro dessa construção narrativa, o filme tenta dar uma contornada nisso, mesmo não sendo o filme de origem, mas apresentando a origem do Quarteto Fantástico em 8 ou 10 minutos. O começo do filme é gasto nisso. E eu tenho certeza que esse filme passou por testes e algumas pessoas ficaram boiando justamente nesse lance da origem. Porque como é que eu vou me importar com esses personagens, sendo que eu sei apenas que eles são heróis com anomalias, com o código genético modificado porque eles foram para o espaço? Eu só sei isso. Eu não sei o quão poderosos, o quão empáticos, o quão família eles são, se isso não me for apresentado no filme. E aí eu paro de me importar com eles. De novo, me importei com a Sue Storm porque o filme mostra o arco de evolução da personagem, e aí acaba sendo algo quase inevitável, porque é ela que tem a gestação do Franklin, é ela quem dá a luz para o Franklin, e isso por si só você já estabelece uma proximidade, uma conexão maior com a personagem. E o Johnny Storm, porque ele evolui da mesma forma, muito focando com a interação dele com a surfista prateada, e faz todo sentido mudar o gênero do surfista prateado. Também isso é explicado no filme, e acho que é explicado com competência. Esses arcos são mais interessantes do que o do Reed Richards e do Homem de Pedra, que eu não... Enfim, o nome vocês sabem qual é. Que é outra coisa também que tem crítica, né? A gente não ter prestado atenção para todos os detalhes dos personagens. Não, a história tem que se contar por si. O Reed Richards, como o homem mais inteligente do mundo, ele é meio megalômico, né? Tem uma certa megalomania nele, porque o plano para a resolução do conflito tudo bem, eu entendo, é em escala, porque o inimigo é em escala. É até um aspecto positivo desse filme, de tentar dar a entender de que a gente tem que superar nossas diferenças para o mundo inteiro se unir para resolver um problema que é global, porque o cara vem para devorar o mundo. Como é que vai fazer, né? Uma entidade cósmica gigantesca que vai devorar tudo e todos. Então, é preciso ter essa conexão global para poder resolver o problema. Mas é uma solução megalômica. É quase uma torre de Babel. Então, complicado, né? E assim, isso tem também alguns aspectos que a psicologia humana acaba explicando, que a ciência também explica. Pessoas muito inteligentes são muito curiosas. E o Reed Richards é um curioso em potencial, e por isso o segundo arco do filme é gasto focando na curiosidade dele, na tentativa de resolver o problema, sem envolver não só ao filho que está ali apresentado, ao Franklin, sem envolver ao Franklin, e ao mesmo tempo tentando salvar todo mundo, porque afinal de contas eles são heróis e esse é o objetivo que precisa ser alcançado. No final das contas, Quarteto Fantástico Primeiros Passos é um filme que ele se vale pela sinergia dos seus protagonistas, se vale pela ambientação do filme. Eu acho que ele é muito bem ambientado, tanto no visual quanto no auditivo.
E vale também para a introdução de alguns personagens nesse universo, porque a gente não vai ter um segundo filme do Quarteto Fantástico para explicar por que que a Lativéria ficou de fora do acordo global que a Sue Storm fechou. Porque essa história deveria ter sido contada antes, porque ela explica a origem de um determinado personagem que você sabe muito bem de quem que eu estou falando. Ele já foi apresentado numa Comic Con, porque ele vai aparecer, vai dar as caras, e quem lê os quadrinhos sabe muito bem da treta do Reed Richards com o Victor Von Doom, e como que o Victor Von Doom vai se inserir dentro do MCU através do Doomsday. Um segundo filme do Quarteto Fantástico seria uma ponte perfeita para isso. O que eu lamento é que até o Victor Von Doom foi meio prejudicado nessa, porque ele vai cair de paraquedas no MCU, ele vai ser mais uma ameaça tirada do nada, sem desenvolvimento nenhum, e aí a gente vai ter que se virar para estabelecer aquela conexão com todo aquele conflito que vai se apresentar no Doomsday, para não cair naquele efeito do eu não me importo. Porque em boa parte do tempo, no caso de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, a ideia do eu não me importo com essas pessoas aí correndo de um lado para o outro tentando se salvar, porque o mundo vai ser salvo de qualquer forma. Então, não existe o fator surpresa, não existe a virada de argumento, não existe aquilo que Vingadores Guerra Infinita entregou tão bem, que é entregar um final onde os heróis perdem. E aí que está o problema, ou um dos problemas do cinema de herói. Os heróis estão vencendo o tempo todo. Guerra Infinita meio que criou um problema para a Marvel, porque entregou a quebra de expectativa. E isso se conecta também com o desenvolvimento do vilão. O Thanos foi se construindo ao longo do tempo como uma ameaça em escala, e ele foi aumentando a sua escala conforme o passar do tempo, foi aumentando mais ainda ao longo de Vingadores Guerra Infinita, e a única solução óbvia para aquele filme era os heróis perdendo. A gente não ia ver em Quarteto Fantástico Primeiros Passos essa fórmula se repetindo, até porque a gente já tem o spoiler de que o Reed Richards será mesmo o líder dos Vingadores em Doomsday e Guerras Secretas, o que torna esses dois filmes também, em partes, uma briga direta entre um gênio e outro gênio. Os dois meio megalomaníacos. Um megalomaníaco, confesso, porque muito provavelmente vai se valer de tudo que foi construído, ou de pelo menos uma pessoa em Quarteto Fantástico Primeiros Passos para poder executar o plano que ele quer em Doomsday, até porque, de novo, ameaça em escala, problema que envolve o multiverso de qualquer forma, porque se não tiver esse envolvimento, não vai ter porquê essa história do multiverso ser contada ao longo de todos esses anos, e a Marvel precisa justificar a existência do multiverso através do conflito que vai acontecer nesses próximos dois filmes dos Vingadores. Então, tudo isso que foi entregue em Primeiros Passos me leva a crer que, mesmo sendo um bom filme, mesmo sendo um filme bem executado, mesmo sendo um filme que entrega alguns avanços em relação ao que está por vir, é a Fórmula Marvel padrão, é a Fórmula Marvel que está desgastada. Poderia ser pior? Sim, poderia. Poderia ser um Homem-Formiga Vespa Quantumania, mas não é. É um filme que tem identidade própria, é um filme que, sim, trata os seus heróis e vilões como deve ser, não tira soluções do nada, não tira, como que eu vou dizer, a perspectiva dos personagens envolvidos, dos personagens centrais, fora das respectivas realidades deles, mas é um filme que poderia ter, como é que eu vou dizer? Poderia ter entregue um pouquinho mais. Só um pouquinho. Ele quase deixa a impressão que esse filme existe apenas e tão somente por existir para introduzir os heróis no nosso universo, no universo 66, ou na linha principal da Marvel, e para colocar a justificativa do Victor Von Doom. Por que que o Victor Von Doom vai vir para este universo e por que que a treta é com o Reed Richards mesmo. Enfim, no final das contas, a Terra 616 vai ter que se virar com problemas que não são necessariamente criados
pela Terra 616. Alguns dos problemas foram criados, sabe? Sim, várias incursões, vários universos se colidindo é culpa da Terra 616, mas talvez o principal problema não seja culpa, sei lá, do estalo do Tony Stark, do estalo do Hulk, do Capitão América não ter entregue todas as joias ou ter ficado no passado, sabe? De várias, do Doutor Estranho, de que fez tudo aquilo com a Wanda, da própria Wanda, enfim, muito bagunçada a Terra 616, mas no final das contas o conflito principal para resolver toda essa celeuma não foi culpa de nenhum deles. Vai ser um duelo entre o Reed Richards e o Victor Von Doom, com participação especial de outros heróis. Espero estar errado, espero estar exagerando, espero ter os meus pensamentos sumariamente rejeitados com um filme que me surpreenda, ou 2 filmes dos Vingadores que me surpreendam no futuro. Amanhã a gente conversa sobre o Galactus e qual é o grande problema do Galactus e por que que o Pablo Peixoto pegou pesado demais com a Isabela Boscov no vídeo dele.